amigos do Rio de Janeiro, alô você de todo o Brasil. Sábado, hoje é 12 de julho. Caraca, amanhã era, né, pro Brasil tá na final, mas ó, bal. Hashtag só que não. Infelizmente não deu pra nós, não deu, paciência. Mas olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela licença concedida, a sua companhia diária. Sábado, 7 horas e mais 1 minuto. Acerte o seu relógio com a gente da NGT. 19 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Você já está aqui com a gente, agora vai ver os nossos destaques da semana, né? O resumo do nosso noticiário, o que foi, o que não foi destaque. Você agora senta na sua sala, onde você estiver, e confere conosco as notícias do Rio de Janeiro. E já tem ele, a participação do Thiago Santos, o novo galã da NGT São Paulo. Ele passa pelos corredores da NGT e levanta suspiros. Hashtag só que não. Daqui a pouco ele entra direto dos estúdios de São Paulo para trazer também os destaques da capital paulista, né? E aqui a notícia. Vamos com certeza levar para você o que aconteceu na semana e, claro, óbvio, né? A tristeza da derrota. Amargamos aí, né? A depressão brasileira na terça-feira passada, 7-1. Mas vamos mudar a página, porque vem muita coisa aí. Se forem colocar tudo que estão especulando à tona, até vamos ter uma satisfação de ter perdido essa Copa do Mundo, né? Tomara. Mas olha, prestação de serviço é com o nosso Jornal Metropolitano, né? Hoje no especial de sábado. Você que não acompanhou essa reportagem, preste atenção. Os mitos e as verdades sobre a vasectomia, principalmente para os homens, né? Os pais de família. Preste atenção nessa reportagem que o Rodrigo Souza preparou pra gente. A vasectomia é um método contraceptivo recomendado pelos urologistas quando o assunto envolve planejamento familiar. Porém, ainda é um tópico que desperta medos reais em muitos homens por causa de mitos e desinformação, como o receio da impotência sexual após a cirurgia. Para superar esses temores, o melhor remédio é buscar esclarecimentos que desmitifiquem a vasectomia. O médico urologista Dr. Renato dos Santos Faria vai relatar os principais mitos que o público masculino tem sobre o assunto. A vasectomia não é um procedimento irreversível. A vasectomia é uma cirurgia esterilizadora masculina. Essa vasectomia esterilizadora masculina tem o objetivo de interromper o ducto que leva o espermatozoide da fábrica, do testículo, até o canal ejaculatório que fica na altura da próstata. Quando a gente faz esse corte, essa secção, faz com que haja a interrupção da passagem do espermatozoide, que mora e nasce no testículo, e até chegar ao ducto ejaculatório. É interessante notar que boa parte dos homens brasileiros não se incomoda que a mulher faça a laqueadura das trompas, mas foge da vasectomia como o diabo foge da cruz. Existe preconceito sobre a vasectomia, entretanto, não tem alteração do volume do ejaculado. O espermatozoide representa 3% do volume do ejaculado, ou seja, visualmente não tem nenhuma significância clínica, não gera disfunção erétil, não gera câncer de próstata, não gera sintomas locais, não gera alteração do ponto de vista hormonal, ou seja, não tem nenhuma influência relacionada a isso. Ela tem que ser pensada que é uma cirurgia irreversível. Entretanto, é possível se reverter, os resultados não são bons resultados, principalmente tendo vasectomias a longo prazo, além de 2 anos. Casais com dificuldades semelhantes podem ter tratamentos diferentes. Assim sendo, apenas uma avaliação do casal peculiar cada um permite a decisão mais acertada acerca do procedimento que dará a maior chance de gravidez. Apenas um médico especialista em reprodução humana, após análise de cada caso, em particular, poderá oferecer a melhor proposta terapêutica. É obrigatório ter o planejamento familiar. E o que compreende o planejamento familiar? O paciente, a família e a esposa vai entender quais são os principais métodos contraceptivos que ele pode optar em não querer ter filho. A vasectomia, né? Tem que tomar cuidado. Você viu aí na reportagem, né? O melhor mesmo é procurar um especialista para não fazer nada de errado, né? Do contrário, a gente tirou aí todas as dúvidas possíveis para vocês na reportagem. Olha, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro suspendeu o concurso para os professores. A reportagem é do Roger Pereira, confundo. O Roger é Roger mesmo. O pessoal me perguntou até essa semana, é Roger ou é Rogério? Roger, ele é registrado como Roger. O Roger Pereira fez a reportagem. O
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decidiu suspender um concurso anunciado em junho, que criaria 110 novas vagas para professores de educação infantil. Paes atendeu a um pedido de profissionais que já estavam inscritos em um edital anterior, criado em março para ampliação de sua carga horária. Desde março já tinha saído um edital anterior para a migração não só de professores de educação infantil, mas também aos demais profissionais de magistério. Já havia o compromisso anterior com quem se inscreveu naquele edital e agradecemos a sensibilidade do prefeito em relação ao assunto. O concurso não foi cancelado, apenas suspenso, e poderá voltar após a discussão da migração, explicou o vereador Paulo Messina, presidente da Comissão de Educação e Cultura. Do Rio de Janeiro, Roger Pereira para o Jornal Metropolitano. E nesta reta final da Copa, muitas pessoas estão decepcionadas, mas outros ainda com a esperança de ver sua seleção campeã. É amanhã, domingo, final da Copa, e nada melhor que acompanhar o jogo. Vamos torcer para quem? Para quem ganhar. Eu vou torcer para quem ganhar, eu vou torcer para ninguém também. Mas nada melhor do que assistir um joguinho de futebol e, claro, com uma cachaçinha do lado, Mas aprecie com moderação, gente. Vocês vão ver agora uma reportagem do Guilherme Alves que traz aí as curiosidades da cachaça. Põe no ar. E se tem cachaça, o povo fica. Já dizia um famoso samba do carnaval carioca. A bebida, que é tipicamente brasileira, faz sucesso entre os estrangeiros que vêm ao país, seja na sua pura essência ou misturada a outros sabores. A primeira apresentação que nós temos dos nossos produtos é que são cachaças certificadas. O estado do Rio de Janeiro hoje detém o maior número de cachaças certificadas do país. Isso é muito bom, muito positivo. Detém 30% das certificações de qualidade em cachaça. Durante a Copa do Mundo de 2014, não só os torcedores que vieram ao Brasil estão desfrutando dos encantos da bebida, mas muitos jogadores, como os holandeses, franceses e até os camaroneses, antes de enfrentar o Brasil, tomaram algumas doses. É uma bebida que você cria amigos, degusta, aprecia, tem aquela sensação gostosa, tá entendendo? De um paladar diferente, porque cada cachaça dessa aqui que você for provar, vai ter um paladar diferente do outro. O Rio de Janeiro, nos últimos anos, se firmou como um dos maiores polos produtores de cachaça do Brasil. E aproveitando o grande fluxo de turistas na cidade, a Casa do Artesanato abriu as portas para a degustação de diversos tipos de cachaças. A nossa ideia em trazer aqui para a Casa do Artesanato é pelo aspecto artesanal que tem a cachaça do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, nesse momento de celebração da Copa. E nada melhor do que, nesse momento, provar dessa magnífica e excelente cachaça que nós temos. Ao lado do samba e do futebol, a bebida que começou a ganhar os olhos do mundo na década de 70 já é considerada uma referência entre os estrangeiros quando se fala em Brasil. E os turistas estão no país em peso. O número, inclusive, superou o esperado. E quem traz os detalhes sobre esta invasão turística é a nossa pequena notável, Beatriz de Paula. A chegada de turistas brasileiros e estrangeiros ao Rio de Janeiro desde o início da Copa do Mundo tem movimentado os principais pontos turísticos da cidade. Com o avanço das seleções sul-americanas na competição, é possível que seja ultrapassada a projeção inicial de 400 mil turistas estrangeiros feita pela Secretaria. A FIFA Fan Fest na orla de Copacabana, na zona sul do Rio, tem sido um grande ponto de encontro dos torcedores brasileiros e estrangeiros durante os Jogos do Mundial. Segundo a Rio Tour, entre a terça-feira, dia 17 e segunda-feira, 23, mais de 258 mil pessoas estiveram no local. Além disso, 2,6 mil jornalistas transmitiram para diversos países a animação dos visitantes naquela faixa da praia. De acordo com a Rio Tour, foi grande a procura pelos postos fixos de informações turísticas espalhados pela cidade. Houve cerca de 18 mil atendimentos até o fim de junho. Do Rio de Janeiro, Beatriz de Paula para o Jornal Metropolitano. A pequena notável trazendo aí as informações dos turistas. Nós já mostramos aqui, a Alina já trouxe, que o Rio de Janeiro virou um palco para paquera, que o estrangeiro tá passando o rodo no brasileiro, e passou o rodo, inclusive, na depressão brasileira. É 7-1. E só que não, beleza. Mas aí, além de tudo isso, nós sabemos, que o Brasil é muito caloroso. E isso foi bom, porque pelo menos nesse aspecto,
a imprensa internacional tem falado bem do Brasil, falando que a receptividade foi boa, que a gente tem lá seus problemas, né? Não comporta, o transporte público não comporta, a demanda, não comporta nem quem mora no país, imaginou quando chega o dobro de gente. Foi o que aconteceu há um ano, quando o Papa visitou o Rio de Janeiro, não foi? Tivemos problemas com transporte, problemas com hospedagem, e olha que o Papa teve os peregrinos que ajudaram, né? Para não pagar nada, o cara recebia os peregrinos na sua casa, né? Agora, na Copa não deu, na Copa teve que alugar. Teve gente que caiu do cavalo, alugou por 500 mil reais a diária e não alugou nada, ficou a ver navios. Enquanto o outro pediu R$1.000, conseguiu fazer o seu pezinho de meia alugar lá. Mas, tirando tudo isso, o turista invadiu o Rio de Janeiro e muitos dizem que não vão embora. Muitos dizem que vão ficar. Não, volta pra casa, não fica aqui não, vai encher o saco do outro. O estado de saúde do equatoriano que sofreu um acidente no Galeão é grave, hein? Atenção à reportagem do Rodrigo aí, nós vamos girar a notícia. Deixa eu ver as informações do estado de saúde do equatoriano. Põe no ar. Ainda é grave o estado de saúde do turista equatoriano José Benjamin, que caiu do 3º para o 2º andar do Terminal 1 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, no último dia 29. Mais detalhes. O equatoriano está internado no Centro de Terapia Intensiva, CTI, do Hospital Municipal Souza Guiar, no centro do Rio. A delegacia do terminal investiga o caso. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Benjamin teve uma razoável melhora, mas ainda não tem previsão de alta. A Secretaria informou ainda que o equatoriano chegou ao hospital com traumatismo craniano e facial, além de fraturas nos braços. Ele passou por cirurgias. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e que a Delegacia Policial do Aeroporto analisou imagens da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. Testemunhas estão prestando depoimentos e todos os procedimentos estão sendo adotados para apurar as circunstâncias do caso. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Souza para o Jornal Metropolitano. E ele sofreu um acidente num dos aeroportos da Copa, né? Num dos aeroportos da Copa, padrão FIFA. É bom. Bom, e ruim é a situação que acontece, né? Agora a família dele toda apreensiva. Aí a gente na esperança de que não haja nada de mais grave. E só o fato dele estar no CTI, né? No Centro de Terapia Intensiva, já é gravíssimo. Esperamos aí que ele consiga sair dessa. Fazer um rápido intervalo comercial neste sábado, você curtindo as informações do JM Especial de sábado. Daqui a pouco tem Barlata, daqui a pouco tem Celeste Maria Recebe. Uma programação recheada, hein? Não saia daí, eu volto já já.